Vamos expor o curso de modo que o que vocês podem esperar deste curso, amém? Então, como a gente pretende expor esse curso a vocês? Preste atenção. Se eu pegasse algumas peças de quebra-cabeça, entregasse uma peça de quebra-cabeça verde para uma pessoa e falasse assim, olha, essa peça aqui é de um abacate, é verde. O que você diria? Ok. Aí eu pego uma outra peça azul e entrego para outra pessoa e falo assim, olha, essa peça é do mar, azul do mar. O que você vai dizer? Ok. Se eu pego uma peça vermelha e falo assim, olha, essa peça vermelha aqui é de uma camisa. O que você vai dizer? Ok. Aí se os três juntarem as suas peças de quebra-cabeça, o que eles vão ter? Uma camisa, um abacate e o mar. Mas cada um convicto da sua camisa, do seu abacate e do seu mar, né? Dentro desse contexto, ok. Mas se eu pegasse para você e mostrasse a caixa do quebra-cabeça, e aí quando eu te mostrasse a caixa do quebra-cabeça, você visse que era a caixa de um arco-íris. Você ia olhar para aquele verde e ia falar assim, pô, esse verde não é do abacate. Esse verde é dali. Se eu olhar para aquele vermelho, esse vermelho não é de camisa, esse vermelho é dali. Você olhar para o azul e falar assim, esse azul não é do mar, esse azul é dali, eu estou vendo, já sei de onde é. O problema é que normalmente nós nos aproximamos do Apocalipse pelos pedaços do quebra-cabeça. Quem são os 144 mil? Vai ser arrebatado quando? Quem é a besta? Pastor, diz aí o nome do anticristo para mim. Quem é a besta do mar? Que parada é essa do chifre que emerge do outro chifre? E quantos chifres são? É 10 chifres, 7 chifres? O que é esse 10 chifres, 7 chifres? E fica todo mundo cheio de quebra-cabeça e junta os quebra-cabeça todo, a pessoa sai e aí? O que você entendeu? Nada. Então, o correto, o melhor para a gente se aproximar do Apocalipse é que a gente olhe ele inteiro. Que a gente se aproxime do contexto do livro de Apocalipse. E a gente, então, tendo o contexto, a gente vá tratando cada peça desse quebra-cabeça. Porque quando você trata as peças do quebra-cabeça olhando para o contexto geral, você fala, ok, faz sentido. Ok, está amarrado. Ok, tem uma sequência lógica. Senão a coisa fica perdida até para você que está estudando, ok? Então só é possível compreendermos o que estamos lendo se cada peça estiver no seu lugar, de forma que todas as informações estejam relacionadas uma com as outras de forma coerente. A visão panorâmica precisa anteceder os detalhes. Então, sempre vamos buscar a visão panorâmica e depois nós vamos aos detalhes. Amém? Amém. Segundo, o pastor Ari falou aqui ainda há pouco, por que a gente deve estudar escatologia? Aí alguém talvez tenha falado assim, escato o quê? Escatologia é uma palavra que a igreja criou academicamente para falar do que é escatos. Escatos é último, final. Logos, conhecimento, estudo. Então, estudo das últimas coisas. Escatologia é uma parte da teologia que estuda as últimas coisas, estuda os últimos acontecimentos. Amém? Segundo estão citados nas Escrituras, ok? E por que a gente deve estudar escatologia? Eu coloquei aqui 8 motivos para a gente estudar escatologia, ok? Primeiro, o oitavo eu acho o melhor de todos. Primeiro, porque o assunto é tratado nas Escrituras com bastante frequência. Só no Novo Testamento são 300 referências sobre a volta de Jesus. Somente no Novo Testamento, sem citar as promessas messiânicas do Antigo Testamento, que só podem ser cumpridas num milênio, tá certo? Sem citar isso,
estamos falando apenas do Novo Testamento, o tema é citado 300 vezes sobre a volta de Jesus. É de longe o evento sobre o qual a Bíblia mais cita a respeito. O evento retorno de Jesus é de longe o evento que o Novo Testamento mais trata. Mais que casamento, mais que vida de santidade, é o evento que o Novo Testamento mais trata. Livros como Daniel, Ezequiel, Zacarias, 1 e 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses e, por óbvio, Apocalipse, se destacam nesse tema, tratam muito do assunto volta de Jesus. 2. É fundamental para a interpretação das Escrituras, pois revela um destino, um propósito, uma culminação de todas as coisas. Muitas das promessas, ordenanças, símbolos das Escrituras só são plenamente compreendidos à luz do fim dos tempos. Sem o Apocalipse, algumas coisas ficam sem propósito. Por que, igreja? Para que a gente está aqui? Estão indo para onde? Isso termina em quê? É como se fosse, vai levando para ver onde isso vai terminar. Não. O Apocalipse diz que existe um propósito. Quando a gente for tratando algumas figuras, você vê perfeitamente as coisas se encaixando, desde o Antigo Testamento até chegar no Apocalipse. Então, o Apocalipse culmina o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para Israel, o propósito de Deus para o ímpio, o propósito de Deus para Satanás, seus anjos, ok? É o fim, é a culminação, terminou. Chegamos aqui, tudo terminou aqui. Esse era o propósito e aqui está como tudo termina. Então é importante para a gente saber para onde estamos indo, ok? Terceiro motivo, deve ser e sempre foi a ardente esperança da igreja. Hoje, hoje a igreja tem muitas esperanças. Né? A igreja foi se afastando um pouco da esperança das Escrituras e a gente é cheio de esperança. Né? Nós incentivamos, e não é ruim que a gente tenha esperanças, mas Paulo fala assim, se a nossa expectativa, nossa esperança em Cristo é apenas para este mundo, nós somos o mais infeliz de todos os homens. Paulo vai falar isso. E hoje, basicamente, as nossas esperanças são para este mundo, tá certo? Mas quando a gente lê, a gente vê a história da igreja, a igreja sempre ansiou a volta de Jesus. Sempre foi um desejo muito grande da igreja o retorno de Cristo. Porém, quando a igreja ganhou os palácios, quando a igreja conseguiu o conforto, quando a igreja conseguiu se livrar um pouco da perseguição e ganhar até um certo poder político, econômico, a igreja começou a gostar da vida aqui. E aí começou a falar assim, senhor, pode voltar depois, não precisa voltar agora. Entendeu? Não volta antes de eu casar. E tipo assim, eu casei. Mas às vezes a gente ouve alguma coisa assim, né? Poxa, agora que eu passei para o vestibular, Jesus está voltando. Poxa, eu nem vou me formar em medicina. São 6 anos, mais 2 de residência. Senhor, ainda tem especialização. 10 anos depois é que eu vou ser mesmo médico. E aí, poxa, Senhor, vai voltar assim que eu terminar. Imagina que seu pai mandasse uma carta para você e falasse assim, Nito, que tem muitos filhos, Nito é o homem dos filhos, mandasse uma carta para o filho e falasse assim, filho, eu estou voltando. E o seu filho devolvesse uma carta para você, não pai, não volte agora porque eu vou casar. Agora não, espera aí que eu, poxa, acabei de me formar, pai, espera um pouco para voltar. Então, muitas vezes, e o que a gente encontra em Tito 2, de 1 a 13, aí a gente depois vai dar uma apostila, Deus abençoando, diz assim, Tito 2, de 1 a 13, quem puder anotar. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sempre foi a bendita esperança da igreja o nosso encontro com o Senhor. Sempre foi. A igreja sempre teve, nós precisamos resgatar isso no coração da igreja. 4. A geração que vivenciará o tempo da volta de Jesus, não sei se é a nossa, experimentará momentos jamais
vistos na história. A Bíblia diz que os dias de perseguição, eles são os piores já acontecidos na história até o presente momento. Alemães e os judeus, os nazistas, né? Não os alemães, os nazistas, o movimento nazista de Hitler e os judeus, foi algo terrível. Para citar a história recente, foi algo terrível? Foi. É mais. Tá certo? Ali, os casos da União Soviética e com um massacre lá que deixaram milhares e milhares de morrer de fome. Foi terrível? É mais. A história da igreja sendo perseguida pelos imperadores romanos, Nero, Domiciano, Diocleciano, foi terrível? É pior. Então, é importante que a igreja esteja ciente do que vai acontecer estes dias, porque, segundo as Escrituras, serão os piores dias que o povo de Deus já viveu sobre esse planeta. Então, é importante que a igreja tenha ciência de como serão esses dias, ok? Desta feita, precisamos que tenhamos fundamentos sólidos para a nossa bendita esperança. 5. Tem efeito, o estudo da escatologia tem efeito sobre a nossa vida de serviço a Deus. Romanos 13, de 11 a 12, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém? O que Paulo está falando para os romanos? Não, vocês não têm tempo. Vocês não têm tempo a jogar fora. A volta do Senhor, ela tem que ser um tema urgente em nosso coração. E isso determina toda a nossa vida. Se eu dissesse para vocês hoje, gente, fosse algo possível, não é possível. Isso não é possível. Mas se eu dissesse para vocês aqui, olha, gente, Jesus volta amanhã, sem dúvida, às 7 horas da manhã. Quem ia dormir essa noite? Ninguém! Poucas pessoas iriam dormir. Talvez alguém mais certo do seu compromisso com Deus dormiria. Tem uma história que perguntam, acho que foi para Billy Graham, e perguntam para ele assim, se alguém te dissesse que Jesus, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você faria agora? E dizem que ele olhou para o relógio e falou assim, bom, são 7 da noite, eu vou jantar. É óbvio que uma pessoa que confia naquilo que Cristo fez pela sua vida, ela tem uma outra esperança, uma outra certeza, ela sabe o que esse encontro significa. Mas eu estou querendo dizer que se nós entendermos a urgência da volta do Senhor, isso vai mudar todas as nossas prioridades de vida. As nossas prioridades de vida precisam ser arrumadas e o Senhor precisa ser prioridade em nossa vida. Só que, como a nossa visão escatológica vai ficando um pouco, essas prioridades vão mudando. Então é importante, todas as coisas da sua vida são importantes, estudar é importante, trabalhar é importante, cuidar da família é importante, mas também servir ao Senhor, viver, ter uma vida de intimidade com Deus, ter uma vida de comprometimento com o reino também é importante, se não é a questão mais importante. E a escatologia, ela ajuda a resgatar isso, ok? Romanos 13, de 11 a 12. Sexto, a mensagem da escatologia, ela traz uma mensagem de exortação ao cristianismo normal e bíblico. Bom, eu preciso separar o cristianismo normal do cristianismo comum. Existe uma diferença entre normal e comum. Aprendi isso uma vez com um médico. Eu fui conversar, um cardiologista, meu pai tinha uma arritmia no coração, e aí ele virou, e aí ele conversando comigo, falou, seu pai tem uma arritmia, tal. Aí eu virei para ele e falei assim, nessa idade, né, isso é normal, né? Ele falou assim, não, nessa idade isso é comum. Eu falei assim, normal. Eu falei assim, comum é uma coisa que acontece sempre.
Normal é uma coisa que está dentro da normalidade. Se ele está com arritmia, isso é anormal, ele está doente, mas acontece sempre. Então, tipo assim, nós temos um cristianismo comum que biblicamente é anormal. É comum, você vê o tempo todo, mas ele não é normal. E a mensagem da escatologia do Apocalipse nos chama a viver um cristianismo normal, ainda que ele seja incomum. Amém? A gente precisa separar uma coisa da outra. Muitas coisas que a sociedade defende ser normal, não, é comum. Não confunda, eles estão chamando de comum normal. Ok? Infelizmente tem sido diferente o normal do comum. A mensagem nos inspira vigilância, perseverança, a um ordenamento saudável das prioridades da vida. João 3, de 2 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Amém. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda, ser filho de Deus é... Gente, ser filho de Deus, ok? Somos filhos de Deus. Essa notícia dá para a gente dormir feliz da vida pro resto da vida, amém? Mas fala assim, olha o que João fala. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A bendita esperança é alguma coisa. Melhor que isso, eu confesso que meu coração às vezes não comporta tanta notícia boa. E aí ele fala assim, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Essa é a esperança, essa é a bendita esperança que nós precisamos nutrir em nosso coração e que João vai dizer que a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Amém? 7. Embora seja um assunto que provoque bastante curiosidade por parte, inclusive, dos descrentes, eu mesmo, quando vim para a igreja, eu já tinha assistido uns vários filmes do Anticristo, que tinham Damen. E aí eu não sei se vocês assistiram Apocalipse 1, 2, 3. E tinha o Damen. Assistiram, né? Então, quem já assistiu o Damen? Não assisto, é trash, mas eu assisti. Então, eu quando vim para a igreja, o anticristo era o Damen, aquele negócio era a Bíblia. Para mim, era aqueles 3 filmes do Apocalipse. O Anticristo 1, 2, 3 era o nome do filme. Anticristo 1, 2, 3. Vocês vão chegar em casa, baixar para assistir, é trash. Não tem nada de bíblico ali não, tá? Sendo tema recorrente de filmes seculares, o Apocalipse é um assunto que traz curiosidade. A gente vê em filmes, até seculares, muito do que se sabe, pensa e crê a respeito da escatologia não possui fundamentação bíblica, originada em falsos ensinos e, portanto, gerando uma falsa esperança, que, em não se cumprindo, pode gerar uma frustração verdadeira. Então, por que a gente precisa estudar escatologia? Porque eu quero dizer para vocês que muitas das peças dos quebra-cabeças que vocês têm aí guardado, se você está na igreja, você tem essas pecinhas guardadas, você já pegou em algum canto uma pecinha aqui, outra pecinha ali, outra pecinha ali, eu quero dizer que elas são fundamentadas em ensinos errados. Algumas delas, alguns verdes que te disseram que é abacate, não é abacate. Alguns vermelhos que te disseram que era camisa, não é camisa. E quando a gente olhar dentro do panorama, você vai falar assim, opa, essa peça de quebra-cabeça que eu tinha estava equivocada. E qual é o problema de você ter uma peça de quebra-cabeça equivocada? Imagina que a maioria aqui já andou de avião, o banco de avião é confortável ou desconfortável? Muito desconfortável, pequenininho, apertado. Imagina que assim que você entrasse, a aeromoça virasse para você e falasse assim, olha, eu vou te dar esse paraquedas, e olha, esse paraquedas vai te fazer a viagem ser muito confortável. Ele vai fazer com que você se sente confortavelmente no banco, você vai se sentir bem com esse paraquedas nas costas e o desconforto vai passar imediatamente. Você vai, bota o paraquedas, acredita na aeromoça, e assim que você senta na cadeira com paraquedas, ou cabe você ou cabe paraquedas. Porque o paraquedas é um troço grande, você fica espremido. Essa aeromoça está doida.
E vem um cara te servir um prato de comida, não cabe. Como é que eu vou fazer aqui agora? O que você vai fazer? Você vai tirar o paraquedas. Você vai tirar o paraquedas porque o que ela disse para você é uma mentira. Você sentou naquela cadeira com uma falsa esperança. Essa falsa esperança te produziu uma frustração. Mas imagina que você entrasse no avião, essa mesma aeromoça falasse para você assim: Josué, esse avião vai cair. E nós só temos este paraquedas. Eu estou entregando para você porque eu gosto de você. Você é o pai da Luma e do Lucas. E você não pode cair nesse avião. Eu estou entregando esse paraquedas para você. Vai ficar ruim, mas não se preocupe, porque quando o teto do avião abrir e que você sair voando pelo alto com o paraquedas, ele vai ser útil à beça. O que você vai fazer? Você vai botar o paraquedas, vai sentar na cadeira, vão te chamar de maluco, vão te chamar de doido. Ele vai dar pelo ar. Não, Eloá não está no avião. Mas você vai largar o paraquedas? Não, não vai. Você vai ficar com ele até o final, abraçadinho. É meu, até que... Então nós precisamos ter esperanças que sejam reais. Os discípulos que estavam indo para um caminho de Emaús, eles estavam decepcionados porque eles tinham o quê? Uma decepção, mas uma decepção que era baseada numa falsa esperança. Eles falam assim: achávamos que era ele que haveria de restaurar o reino, restaurar a nação de Israel. Uma falsa esperança. E aí Jesus começa a fazer o que com eles? Desde o Antigo Testamento, começa a mostrar as passagens que falavam a respeito dele, mostrando para eles a verdadeira esperança. E aí o que eles falam? Quando ele falava conosco, não nos ardia o coração. Então a leitura, o estudo do Apocalipse, ele enche o nosso coração de esperanças que são verdadeiras. Isso nos livra de amanhã experimentar uma frustração, uma decepção. Se eu pudesse resumir esses capítulos, esses tópicos, eu diria que estudo da escatologia, ele nos traz esperança, ciência, conhecimento, vigilância, conforto, que a gente sabe que o Senhor está dominando tudo, foco, porque a gente melhora as nossas prioridades, preparo, provisão, se você sabe o que está vindo, você está preparado, refuta enganos, o entendimento iluminado e um compromisso missionário. Ok? E o oitavo motivo, eu queria que vocês abrissem Apocalipse 1:3. Vou lá abrir minha Bíblia. Apocalipse 1:3. Amém? Podemos ler? Podemos? Diz assim Apocalipse 1:3. Bem-aventurados são as bem-aventuranças de Jesus, o monte das bem-aventuranças, Mateus 7. Bem-aventurado é uma palavra em grego que significa macários, a gente traduz por bem-aventurado, mas seria assim, olha, feliz, muito feliz, completamente feliz, um homem digno de, assim, um homem que se regozija. Olha, esse cara ganhou na Mega Sena acumulado sozinho, se a gente pudesse traduzir no dia de hoje, seria isso. Ganhou na Mega Sena acumulado sozinho, está com saúde demais, todos os seus filhos estão bem, esse é o bem-aventurado, é o topo da... Isso aqui, como dizer o que é macários em grego? É tipo assim, plenamente feliz, bem-aventurado, aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa urgência sempre foi no coração da igreja, e o que ele está falando é que quem lê o Apocalipse, não existe essa promessa para Gênesis, não existe essa promessa para Êxodo, não existe essa promessa para Mateus, não tem essa promessa para Marcos, não tem essa promessa em Lucas, não existe essa promessa, Deus não prometeu isso em Romanos, Deus não prometeu isso em Coríntios, Deus não prometeu isso em Filipenses, Deus prometeu isso em Apocalipse.
E ele está dizendo assim, bem-aventurado aquele que lê o quê? O Apocalipse. E que ouve o quê? As palavras desta profecia. Que profecia? Apocalipse. E guardam as coisas que estão escritas aonde? Apocalipse. É uma palavra tão importante, é um ensino tão importante na igreja, que o Senhor fez questão de dar uma bem-aventurança. Olha, eu quero tanto, Jander, que você leia isso, que eu vou te dar uma bem-aventurança só por você ler, ouvir e guardar o que está aqui. Lê, ouve e guarda. Lê, ouve e guarda. E é incrível como um livro, talvez é o único que tem uma bem-aventurança para quem lê especificamente ele, é um livro que a igreja abandonou de ler. Eu confesso, eu mesmo estou falando por mim, quem me conhece sabe disso. Se você falasse comigo algum tempo atrás, eu pensava, não leio Apocalipse muito. Mas é incrível, está ali. O Senhor me dá uma promessa. E a gente... Quem aqui tem uma leitura muito relapsa do livro de Apocalipse? Quase não lê o livro de Apocalipse além de mim. Mais alguém? Quase não lê? Quantos aqui não sabiam que existia uma bem-aventurança do Senhor, uma promessa de bem-aventurança para quem lesse, ouvisse e guardasse as palavras? Quem aqui não sabia disso, por favor? Ufa. Algumas pessoas sabiam, eu não sabia. Oitavo motivo. O que significa Apocalipse? Que palavra é essa, Apocalipse? Se você, na sua Bíblia, se você vai falar em inglês, numa Bíblia em inglês se chama Revelation, né? A palavra em grego é revelação. Mas a ideia é retirar o véu. Qual é a ideia de Apocalipse? A ideia do Apocalipse é o seguinte, a figura para você entender o que significa Apocalipse é o seguinte, imagine que eu sou um pintor e eu estou aqui pintando um quadro. Estou aqui pintando o quadro. Você está vendo o que eu estou pintando? Estou aqui pintando. Vocês estão aí? Vocês estão vendo o que eu estou pintando? Não. Pinto. E aí eu cubro esse quadro com um lençol, um véu. E aí eu falo, olha, como é que é? A exposição vai ser num dia e hora que vocês não vão saber. E aí eu deixo aqui o quadro. E aí o que é a revelação? A revelação é eu tirar esse véu do quadro que está pintado, para que vocês possam ver o que eu fiz. Essa é a ideia de Apocalipse. Deus está revelando aquilo que Ele pintou durante toda a história, de Gênesis até Apocalipse. E Ele vira e fala assim, vou mostrar a vocês. Ele remove o véu, para que vocês possam ver, para que nós possamos ver o que o Senhor está fazendo. Amém? É isso que é a revelação. E aí, quando você olha e vê essa revelação, esse é o propósito. Ok? A palavra grega que significa revelação, remover o véu, é a revelação de todo um programa, de todo um processo, de todo um propósito. E qual é este propósito? Efésios 1, de 8 a 12. A epístola aos Efésios é, assim, uma das epístolas teológicas mais densas, né? Que Paulo escreve. Efésios é uma epístola bem adulta. A igreja de Efésios devia de ser uma igreja bem adulta. E diz assim, versículo 8. E aí, anterior está falando da graça do Senhor, ok? Vamos pensar assim, a sua graça, que fez superabundar para conosco em toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a graça abundou na igreja, nesses homens, dando a eles toda a sabedoria, dando a eles toda a inteligência, dando a eles a conhecer a vontade misteriosa de Deus, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo, ou seja, qual era a vontade de Deus.
tipo assim, até aquele momento, até Jesus, eles conheciam Gênesis, conheciam os reis, conheciam Davi. Mas o que Deus quer com isso? Ok, tem Isaías, tem Samuel, eu vi cair fogo do céu, mas o que Deus quer com isso? Ok, Deus mandou um povo para Israel, abriu o mar vermelho. O que Deus quer com isso? E aí Paulo está dizendo isso. Conhecer o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos. Assim as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, deste modo, fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o intuito da sua vontade, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O propósito do Senhor é fazer convergir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Tudo é dele, por ele e para ele. E no livro do Apocalipse, o Senhor mostra isso, como ele fez isso, como isso chegou. Tem um escritor que ele fala que, se ele pudesse resumir a Bíblia numa história para alguém, ele fala assim, como é que você resumiria a Bíblia numa história? Ele fala assim, olha, Deus resolveu casar o seu filho e ele está preparando a noiva. De Gênesis a Apocalipse. No Apocalipse ele casa ela com o filho. Só preparando a sua noiva. Só preparando a sua noiva. Gênesis é o livro das origens. E aí eu quero que vocês abram Gênesis. Vocês vão abrir Gênesis e Apocalipse, para a gente entender esse fluxo, ok? Gênesis 3,15. Então os irmãos desse lado aqui abram Gênesis 3,15. E os irmãos do lado direito abram em Apocalipse 12. Esses vão ler menos. Os da direita vão ler mais. Ok? Os da esquerda leem menos e eu leio mais que todo mundo, que eu vou ler com os da esquerda e os da direita. Gênesis 3,15. Vocês vão contar para eles o que está escrito em Gênesis 3,15, ok? E vocês vão contar para eles o que está escrito em Apocalipse 4,12. Eles não sabem. Apocalipse 12, de 1 a 4. Apocalipse 12, de 1 a 4. Para vocês entenderem o fluxo da história, ok? Amém? Se tivesse data show ia ser mais rápido, mas vamos lá. Gênesis 3,15. Vocês não sabem o que está lá, nós vamos contar para vocês agora. Vamos ler para eles o que está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti. Quem é o ti aqui? A serpente. Para de chamar o homem de serpente, sua feminista. Vamos voltar aqui. Tem inimizade nenhuma entre homem e mulher, não existe esse negócio. Estou brincando, gente. Vamos lá. E porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. A gente vai ver quem é a mulher depois, ok? Entre a sua descendência, entre a sua semente, a da serpente, e a semente da mulher. Essa semente da mulher ferirá na cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Nós temos aqui em Gênesis uma mulher. Uma mulher. Consegue ver uma mulher? É só uma mulher. E uma serpentezinha. E diz o seguinte, essa mulher possui uma semente. E essa serpente também possui uma semente. Uma descendência. Os dois possuem sementes. A mulher e a serpente. Mulher, nas Escrituras, no Apocalipse principalmente, ela sempre está se referindo ao povo de Deus, ou a Israel, ou a igreja, tá certo? E também pode se referir a um sistema religioso idólatra corrupto, ok? Basicamente é. Então essa mulher tem uma descendência, ela tem uma semente. E ele vai colocar inimizade entre a semente da serpente e da mulher.
Isso começou antes? Em Gênesis. Vamos contar para eles o que tem lá em Apocalipse 12. Vamos lá. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas, e estando grávida, clamava com dores de partos, na angústia para dar à luz. Ponto. Aquela mulher de Gênesis, depois de toda a história, ela agora é uma mulher que ela está vestida de... Vocês perceberam que ela cresceu, ela se desenvolveu? Aquilo era só uma mulher. Agora essa mulher está vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E sobre a sua cabeça ela tem uma coroa com 12 estrelas. Lá em Gênesis ela não tem nada disso. Mas agora, como a história se desenrolou, como a história se desenvolveu, essa mulher está mais desenvolvida. Essa mulher ela tem a lua debaixo dos seus pés, ela tem uma coroa com 12 estrelas, ela está vestida de sol. Ela agora está grávida. Aquilo que foi dito lá em Gênesis está acontecendo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mas cadê a serpente? Serpente, a cobrinha. Vamos lá, continua. Também, versículo 3. Também apareceu no céu outro sinal. Eis aqui um grande dragão vermelho. Aquela serpente. Só podia ser vermelho e preto, fechava. Mas, tipo assim, aquela serpente foi crescendo, 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 e agora em Gênesis ela é um dragão. A história se desenvolveu. A semente da mulher e da serpente foi se desenvolvendo. A história foi se desenrolando, e agora a serpente é um dragão. Ela é gigante, vermelho. E aí ela continua. Que tinha 7 cabeças, uma serpente, agora é um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, suas cabeças 7 diademas, sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu e a jogou sobre a terra. Agora em Apocalipse a gente começa a entender o que aconteceu lá em Gênesis. Aquela serpente é o dragão, e você fala assim, Paulo, você está falando, viajou. Vamos ler o versículo 9, o que diz lá no versículo 9? E foi jogado para fora o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. É preciso que a gente entenda o livro de Apocalipse, entendendo que ele é o ápice de tudo aquilo que foi tendo seu início em Gênesis e foi se desenrolando, em Apocalipse está terminando. Se você não entende, você diz, que dragão é esse? Que serpente? Que antiga serpente? Antiga serpente da onde? Gênesis. É a mesma coisa, e essa serpente estava enganando quem? A mulher. E esse dragão vai fazer o que agora? Ele está perseguindo a mulher. As mesmas coisas, continuam a mesma batalha. Quando você encontra, quando Jesus vai falar do joio e do trigo, ele fala o quê? Que o trigo foi plantado por quem? Pelo Senhor. Mas quem plantou o joio? Foi o diabo. Quem planta, planta semente. Ou seja, os dois reinos estão semeando. E quando você for ler lá em Apocalipse, Jesus vem com a ceifa. E ele veio fazer o quê? Ceifar. Ele veio fazer a colheita. Então, em Apocalipse, quando a gente entende o livro de Apocalipse, a gente fala assim, é isso que Jesus estava falando quando ele fala para os seus anjos, quando ele fala assim, vamos arrancar os joelhos. Não arranque os joelhos, porque se vocês arrancarem os joelhos, vocês podem arrancar junto o trigo. Deixa eles crescerem juntos. Porque eu vou mandar os meus anjos virem ceifar o joio, e eu vou colher o trigo. O Senhor avisou como ele faria. E em Apocalipse nós vemos tudo aquilo que o Senhor foi falando e toda a história que começa lá em Gênesis, ela vai terminar em Apocalipse. E isso precisa sempre estar em mente
quando a gente for interpretar cada uma das ações de Apocalipse, senão a gente fica com as peças do quebra-cabeça sem sentido, elas começam a parecer que não tem lógica, que não tem coerência, e a gente perde a importância. Então, quando você entende isso, aí vai falar, quem é o dragão? Então, em Apocalipse, então o dragão está numa esfera o quê? Espiritual, sobrenatural. O dragão, ele é a parte espiritual do império das trevas. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo, eles são personagens ou sistemas que o dragão vai operando para estabelecer o seu domínio, para rivalizar com a semente da mulher. É isso que o Apocalipse vai, seja lá o poder religioso, seja lá o poder bélico, político, seja o poder econômico. E aí a gente começa a entender o papel do anticristo, o papel da besta que emerge do mar, o papel da besta que emerge da terra, como se fossem 3 marionetes na mão desse dragão. São as suas sementes. Ok? Se você for ler lá depois em Apocalipse, você vai ver que... deixa a gente ver o Apocalipse. A besta e o falso profeta, eles dançam primeiro que Satanás. Mas deixa quieto. Então, se a gente fosse olhar o fluxo da história, Reforma Protestante, toda a história, a Igreja Católica, o surgimento do cristianismo, que surge a Igreja Católica lá no ano 300 e pouco, o cristianismo primitivo, antes a história de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, Grécia, Roma, persas, tudo isso está profetizado lá na estátua de Daniel, Nabucodonosor. Quando Satanás vira para Jesus e fala assim, olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque eles me foram entregues e eu os dou a quem quero. Não é isso que ele fala? Não é isso? Mas quando você vai lá em Nabucodonosor, que Deus transforma Nabucodonosor em fera, o que Deus fala para Nabucodonosor? Os reinos são meus. Eu quem subo os reis e eu quem os faço descer. Para que você saiba que eu sou Deus. E aí ele traz o juízo sobre Nabucodonosor. Satanás estava mentindo, é mentira. Tudo é do Senhor. Deus tem o total controle sobre tudo. Mesmo que a gente não entenda, a gente precisa confiar, Deus é soberano e nada... E é isso que ele vai falar aqui para João. É isso que ele vai falar para João. Ok? Próximo ponto. Escatologia. Por que é importante a gente estudar e essa abordagem de forma geral, por que é importante? Vocês estão entendendo por que é importante? Hoje nós estamos fazendo uma introdução, ok? E aí vocês vão entender por que hoje é a introdução. O que nós vamos ver agora? Vamos ver 3 assuntos. Nós vamos ver 2 assuntos antes, em 15 minutos. Não? Será que eu consigo? 2 assuntos em 15 minutos. O primeiro assunto é bibliologia. Que parada é essa de bibliologia? Eu quero que vocês, quando a gente pensa em bibliologia, tem mais outros termos que são teológicos, estudo teológico, que vem junto. Hermenêutica e exegese. Alguém aqui tem pouca ideia do que faz a respeito disso? Bibliologia, hermenêutica e exegese. Paulo, eu não sei muito bem o que é isso. Ok? Não sabe? Ok. Vou dar um exemplo para você que foi maravilhoso para mim e eu creio que vai ser para você também. Imagine que você vai comer sopa. Você quer tomar um prato de sopa. Normalmente a nossa preocupação é só sopa de quê? É sopa de camarão? É sopa de frango? Tem carne? Qual carne? Tem legumes? Qual legume? Eu não como berinjela. Eu não como jiló. Então, você está preocupado com a sopa. A sopa é o que nós vamos chamar de exegese. Quando você vem aqui domingo, você ouve a pregação, você está comendo a sopa. A sopa. A sopa é a exegese. O pastor foi em casa e preparou a pregação e trouxe a pregação para vocês. Vocês vão comer uma sopa domingo. Estão comendo uma... Hoje não. Isso é aula. A gente está dando um curso.
embora ainda não, mas daqui a alguns dias vocês vão ver bastante exegese. Mas agora é só sopa. Só que para comer uma sopa você precisa do quê? Talheres. Depois que você tiver a sopa, aí você for lá no restaurante, você pegar o talher e você vê aquela colher suja, o que você faz? Opa, não dá. Começa a olhar para os talheres, aquelas colheres tudo sujas. Se você for comer sopa de garfo, não dá. Comer sopa de faca. Então, o talher é a hermenêutica. É o modo como você vai comer aquela sopa. Você precisa de instrumentos para comer aquela sopa. Você precisa disso. Se você tiver uma hermenêutica ruim, você vai conseguir comer a sopa? Se eu te dar um garfo, você vai comer alguma coisa da sopa? Alguma coisa vai. Mas a sopa, muito não. Se eu te dar uma faca, como é que é o nome daqueles pauzinhos japonês? Como é que é? Hashi? Dá para comer sopa com hashi? Eles viram, né? Sem hermenêutica nenhuma. Mas tem que ter hermenêutica. Você não pode fazer sem hermenêutica, tá certo? E o que seria a bibliologia? A bibliologia é o prato onde você vai colocar a sua sopa. Ok? O prato seria a bibliologia. E o que se ataca nas escrituras? Se ataca tudo. Primeira coisa que eles atacam é o prato. Olha, quem escreveu isso foi a Igreja Católica, quem escreveu isso foram os homens, já foi mudado, escreveram isso por causa disso, que isso não tem nada a ver com os apóstolos, não foi João que escreveu. Então, a bibliologia é uma parte da igreja, uma parte da ciência cristã, uma parte do conhecimento cristão que visa estudar o livro. Quem escreveu? Não, a tradição sempre disse que foi João. Isso é suficiente para a gente, amém? Mas não é suficiente para a Angélica, que disse que era um homem brigando com a mulher. Então, a bibliologia vai lá atrás dos achados arqueológicos e ele vai trazer provas. Angélica, está aqui, ó, pronto. Para que, por exemplo, poxa, vamos arranjar outra. E aí a Angélica vai ficar arranjando outro e outro e outro. Brincando, tá, Angélica? Vocês conseguiram entender o que é a bibliologia? Então, a bibliologia trata de estudar a autoria do livro, quando ele foi escrito, qual é o desenvolvimento desse texto. Esse texto é fiel. Vamos ver dentro dos achados arqueológicos do livro, em todos os tempos que nós temos, o manuscrito mais antigo. Então, é importante a gente entender bibliologia, ok? Estuda isso. O que a gente vai falar sobre bibliologia do livro? Quem escreveu o Apocalipse de João? É importante porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a revelação de Jesus. É importante você entenda quem está falando isso aqui, ok? Então, quem escreveu o Apocalipse foi João, ok? Diz lá, logo no primeiro capítulo de João, primeiro versículo, diz, revelação de Jesus Cristo. Então, nós estamos diante de um livro inspirado, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você é servo de Jesus? Amém? Então, é para a gente? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ok? Então, quem escreveu o Apocalipse foi João. Deus deu uma revelação a Jesus que, através do seu anjo, enviou a João. Quando João escreveu isso? Isso é importante. Na história de Roma, teve vários imperadores muito ruins. 3 se destacam em ser ruim. Nero era muito ruim. Domiciano sabia ser ruim, tanto que alguns chamavam ele de Nero revivido. E Diocleciano. 3 imperadores muito ruins. João escreveu, ninguém sabe o ano certo, porque ele não botou data no livro. Tá certo? Então, a gente vai pelo que a gente tem de citações dos pais da igreja. Ele escreveu entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã. O ano 95 está bom. Não muito depois disso. Então, vamos dizer, ano 96, no máximo, porque Domiciano morre no ano 96. Ok? Então, a gente sabe que depois disso ele sai da ilha de Patmos e ele fica lá até um pouco depois que Domiciano morre. O próximo imperador tira ele de lá. Ok? Então, ele escreveu entre 90 e 96
essa é a data que João escreve o seu livro. Então, esse livro é escrito quando João está onde? Preso na ilha de Patmos, numa sentença feita por Domiciano. Quem é João? João é o discípulo de Jesus. Ele andou com Jesus quantos anos? No mínimo 3. Só que João era primo de Jesus. Primo de primeiro grau. Tá certo? A mãe de João era a irmã da mãe de Jesus. Ou as duas eram Miriam, ok? Então, Maria também é Miriam. Não existe judia chamada Maria. Talvez hoje, modernamente, pode existir, mas não existe. Judia é Miriam. Então, Miriam, mãe de Jesus, e a Miriam, irmã dela, mãe de João, ok? Ok? Primo, íntimo. Aí eles tinham intimidade? Tinham. Eram da mesma família. Tá certo? Idioma. João escreve em grego. Aonde ele escreve isso? Na ilha. Então ele não tinha ajuda de ninguém. João falava grego. Primeira língua de João era hebraico, aramaico. Então aquilo era a terceira língua de João. Então, se alguém falasse assim, mas o grego de Apocalipse não é um grego bom e o grego do Evangelho de João é um grego bom, ele escreve o Evangelho em Éfeso. A igreja tinha vários amanuenses, Silas era amanuense, Silvano. Então a igreja tinha várias pessoas que sabiam escrever grego. Tá certo? João, ele escreve preso na ilha de Patmos, sozinho. Então ele escreve. Por que João escreve em grego? Por que ele não escreveu em hebraico e aramaico? Porque Deus mandou ele escrever isso para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. É como se Deus falasse assim, Josué, escreve uma carta para a igreja nos Estados Unidos. Josué mesmo tem que escrever em inglês. Tem o Lucas, vai chamar o amanuense, viu? Mas aí Josué, então João escreve Apocalipse em grego porque Deus mandou ele escrever para as igrejas da Ásia, tá certo? Quem está dizendo isso que eu estou falando para vocês? Quem são as testemunhas de bibliologia que serve para convencer a Angélica de que é isso? Angélica, hoje é você, outro dia vai ser outro. Justino Mártir de Éfeso. Justino Mártir é um irmão nosso que morreu no ano mais ou menos 135 da era cristã. 135 da era cristã. Isso foi escrito no ano 90 e pouco, nem 40 anos depois. Justino, ele viveu esse clima, ele viu a carta chegando, ele viu a carta pulando para lá e para cá. Então, Justino fala de Apocalipse, fala que ela é escrita por João, tá certo? Papias é uma pessoa, um pai da igreja muito importante. A tradição diz para a gente que Mateus foi escrito por Mateus, que Marcos foi escrito por Marcos. Mas prova documental histórica, Papias. Papias nasceu ali entre o ano 110 e 160 da era cristã. Papias falou que o Mateus foi escrito por Mateus, disse que Marcos foi escrito por Marcos e disse que Apocalipse foi escrito por João. Ali, foi escrito no ano 96, 110, 120, 130, está colado. Não existe nada em história, de nenhum documento, nada. É tão próximo quanto isso, não existe nenhum documento, nenhum outro. Pode procurar qualquer documento histórico, não existe nada com testemunhos tão próximos quanto a gente tem no Novo Testamento. Irineu, quem era Irineu? Irineu era discípulo de Policarpo. E quem era Policarpo? Policarpo era só discípulo de João, desse que escreveu o Apocalipse. Irineu, no ano 180 depois de Cristo, ele fala que o Apocalipse foi escrito por João. Então, a Igreja Católica surge quando? No ano 320 blau, 340 e pouco. 180 não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem nada a ver com esse livro. Ela não escreveu esse livro. A Igreja não criou nada para criar uma falsa esperança. Não existe isso. No ano 110, esse livro já era citado por Papias, 135 já era citado por Justino Mártir, 180 já era citado por Irineu, que tinha sido discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, tá certo? E quando a gente vai para a manuscritologia, nós temos vários manuscritos de João, de Apocalipse do João, que datam aí do 2º e 3º século, ou seja, em termos de manuscritos, também o Novo Testamento tem mais cópias, e as cópias mais próximas dos eventos, que qualquer outro documento da história, tá certo? Então, bibliologia resolvida. Vamos terminando. Hermenêutica. Vou tentar agora voar. Dá para terminar que horas, pastor? 9h15?
Tá, pastor? Tá? Vou tentar. Hermenêutica. Hermenêutica é examinando os talheres. O que são os talheres? O modo como nós olhamos para as Escrituras. Quando a gente for olhar para o Apocalipse, nós precisamos usar sempre 3 chaves. Ou ter sempre as 3 chaves às mãos para a gente poder estar olhando o texto. A primeira, e eu vou usar o exemplo das igrejas, a carta às 7 igrejas, para a gente ter isso como exemplo. A primeira é a chave histórica. Quando a gente lê a carta às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, quando a gente lê a carta às igrejas, a gente precisa entender que essas igrejas existiam na época que João escreveu essas cartas. Essas são igrejas históricas. Elas viviam em um contexto histórico real. A cidade de Éfeso é real. Aquela igreja é real. Aqueles problemas são históricos e reais. Amém? E essa é a primeira coisa. A segunda é a chave profética. Qual é a chave profética? Ainda que essas igrejas são reais naqueles momentos históricos, elas também apontam profeticamente para o desenrolar da história da igreja. Como a gente vai ver, Éfeso, ela tem uma representatividade na igreja dos apóstolos. Tá certo? Aquela primeira igreja, a igreja apostólica. E Esmirna é a igreja que está sendo perseguida, a igreja que está sendo morta, a igreja que está sendo massacrada. A próxima é Pérgamo. É Tiatira? Acho que é Tiatira. É a igreja que vai começar ali o surgimento do catolicismo, é a igreja que vai se tornando palaciana. Aí depois você tem Pérgamo, a igreja é misturada, que aí é toda a igreja da Idade Média, onde quem coroava os reis era a igreja católica. Se o rei não fizesse o que a igreja católica queria, a igreja ia lá e descoroava os reis. Então é uma igreja misturada. Aí você tem Sardes, que é a igreja que seria próxima à igreja da Reforma, que é uma igreja que tem o nome de que vive, mas está morta. E tá certo? Uma igreja que aquela ação do Espírito não é forte nela, e a gente entende que é importante, é um momento importante. E aí você depois tem a igreja de Filadélfia, que é o que vem logo depois da Reforma, que é a explosão do Evangelho. A palavra de Deus ela se torna popular em todas as igrejas. Não é uma questão, a Bíblia ela não é só protestante, os católicos leem Bíblia. Isso tudo tem muito a ver com o que começou ali com a igreja de Sardes, e aí a igreja de Filadélfia foi isso. E Laodiceia é a igreja do tempo do fim. Quando a gente estudar nas igrejas, a gente vê esse lado profético, que aponta para uma profecia da igreja em todos os tempos. Ok? Chave histórica, chave profética e chave arquétipica, ou de paradigma, ou de modelo. O que é isso? A gente faz isso o tempo inteiro. Tipo assim, o José, às vezes já ouviu falar assim, José era um tipo de Cristo. Já ouviram falar isso? Tipo, é um tipo. Moisés é um tipo de Cristo. Existiam homens no Antigo Testamento que eles faziam o tipo, algo na vida deles, algo no acontecimento da vida deles, apontava, mostrava, indicava para algo que iria acontecer, ok? Então existem princípios que nós encontramos nessas cartas que apontam para algo que vai acontecer. Então, ainda que essas igrejas são históricas, ainda que essas igrejas são profeticamente desenhando toda a vida da igreja durante todo esse percurso de 7 anos, essas igrejas também falam conosco. Pode existir em nossos dias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Existem princípios, existem paradigmas, existem modelos que eles estão presentes nos dias de hoje. O que a gente entende é que a maior parte da igreja, nos dias do fim, vão viver Laodiceia. Mas tem Éfeso, tem Esmirna, tem Pérgamo, tem Tiatira, tem Filadélfia, ok? Tem tudo, porque esses modelos, esses tipos, esses paradigmas, eles são isso, ok? Terminando. Diferentes formas de a gente se aproximar, estamos falando da hermenêutica, ok? E aí na próxima aula a gente já entra para a exegese, que é para comer a sopa. As diferentes formas de se aproximar do texto de Apocalipse, basicamente são 4. Você pode fazer o preterismo. O que é o preterismo?
Tudo que está em Apocalipse já aconteceu, só falta acontecer o capítulo 21 e 22. Tem dificuldades com esse modo de ver? Tem dificuldades, porque as profecias que nós encontramos em toda a Bíblia, elas precisam ser cumpridas. E a verdade é que elas não aconteceram. Você dizer, aconteceu, só falta 21 e 22. Ainda falta, como Deus promete a Isaías, que o leão não vai devorar o cordeiro, a criança vai estar brigando na toca, a áspide não vai ser mordida. Então, tipo assim, são profecias que só podem ser cumpridas no milênio. Mas para dizer que tudo já aconteceu, que só falta 21 e 22, tem uma dificuldade quando a gente vai lá e examina as profecias do texto. Mas, preterista, já aconteceu tudo, só falta 21 e 22. O historicista entende que o que está em Apocalipse está acontecendo durante a história. Algumas coisas já aconteceram, talvez a maioria, e pouca coisa falta para acontecer no fim, ok? Futurista entende que do capítulo 4 até o capítulo 22, tudo estava para acontecer, pelo menos da época de João. Então, aonde João está, naquele dia que João está, do capítulo 4 em diante, tudo é para o futuro. E a maior parte, 90% disso, para o tempo do fim. Ok? Principalmente para o período de grande tribulação, aqueles anos finais. Ok? Idealista. O idealista é uma posição herética. Nenhuma dessas três posições anteriores são heréticas. Você pode ser preterista de boa, você pode ser historicista de boa, você pode ser futurista de boa, mas se você for idealista, você está com problema. O idealismo é uma concepção herética do Apocalipse. Nesse modo, você diz assim, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, não tem volta de Jesus, não tem taça, não tem selo nenhum, não tem livro, não tem cordeiro no céu, não tem trono de Deus, não tem nada. Tudo isso é símbolo. E aí, disso a gente tira umas lições importantes para a gente. Tá certo? Então, quando você compra um livro de Apocalipse, vou comprar esse livro de Apocalipse aqui. Esse escritor, ele é preterista? Ele é historicista? Ele é futurista? Ou ele é idealista? Porque conforme ele for para aquele texto, você não vai comer uma boa sopa. Tá certo? Se ele for ali com palitinho, ou com, hashi? Se ele for com hashi, você não vai comer sopa. Tá certo? Então, você precisa saber do que... E o que a igreja videira é? Assim, qual a nossa hermenêutica? Nós usamos duas hermenêuticas o tempo inteiro. Futurista e historicista. Tá certo? Nós entendemos que do capítulo 4 em diante estão todas as coisas para acontecer. E aí a gente vai vendo cada uma dessas coisas e vendo aquilo que já se cumpriu na história, mas que a maior parte delas estão reservadas para o tempo do fim. É assim que nós entendemos o livro de Apocalipse e esse é o modo como nós vamos comer essa sopa com vocês. Tá certo? Por fim, diferentes concepções escatológicas. Você pode ser amilenista ou pós-milenista. O que é milenista ou pós-milenista? Você pode achar que Jesus vai voltar após o milênio. Para o amilenista não tem milênio nenhum. E para o pós-milenista também não tem milênio nenhum, mas é um pouco diferente. É que depois da era da igreja vai ter um período do milênio, onde o evangelho vai ser pregado para todo mundo e quase o mundo inteiro vai se converter ao evangelho. O mundão vai virar toda uma grande igreja e aí a gente vai ficar todo mundo. E quando nós vamos estabelecer o reino de Deus na terra e quando a gente estabelecer o reino, aí Jesus volta. Então Jesus não vem inaugurar o milênio, a gente inaugura o milênio. E aí Jesus volta depois que a gente fizer o serviço todo. E a gente vai fazer o reino sem o rei. Vocês já viram que a gente não vai adorar essa hermenêutica, né? A outra é que não tem esse período de triunfo, mas a gente já está no milênio. Isso que você está vivendo é hoje o milênio. Jesus está reinando e lá no céu,
porque a gente não está vendo isso aqui agora. Nós já estamos no milênio. Aquilo que fala do milênio é só para quem está morto. Quem está vivo não experimenta. E quando Jesus voltar, ele então vai arrebatar a sua igreja e fazer o resto que tem que fazer, julgar, mandar para o inferno. Mas Jesus não vai reinar 1000 anos. Essas duas interpretações hermenêuticas não são da nossa igreja. As outras duas que são as mais correntes entre a igreja protestante: pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo histórico. O que é a concepção pré-tribulacionista? Basicamente, antes do arrebatamento, o Senhor vai sacar a sua igreja. E aí antes da tribulação, o Senhor saca a sua igreja, e aí começa o período de tribulação, e aí depois o Senhor volta uma segunda vez, e aí ele traz, aí vem julgar, trono branco, tal, e tudo aí vai. Ok? Lago de fogo e enxofre, ok? E aí ele inaugura o milênio, e aí ele solta Satanás e os anjos, reina 1000 anos com a igreja, aí ele, depois do mil anos ele solta Satanás e os anjos, e aí tem o juízo final, que aí ressuscita os ímpios, o juízo final depois do milênio, ok? E o que é o pós-tribulacionismo histórico? Pós-tribulacionismo histórico, ele é histórico porque esse sempre foi a crença da igreja desde a época dos cristãos primitivos, tá certo? Os apóstolos entendiam assim, a igreja entendeu assim o tempo todo, tá certo? Você não encontra traços de amilenismo, você não encontra traços de pós-milenismo, nem de arrebatamento pré-tribulacionista antes do ano 1800. Então, o pós-tribulacionismo histórico, ele é histórico porque, como eu falei, é o entendimento histórico da igreja, é que após o período de tribulação, o Senhor Jesus volta, sua igreja é arrebatada, encontrada com ele, e aí ele instaura o milênio. Depois desses 1000 anos são ressuscitados os ímpios, e aí o Senhor faz o juízo final lá. Nós vamos comer essa sopa com vocês, nós vamos ver todas essas concepções históricas. E qual é a visão defendida pela igreja nesse contexto? Vocês veem na próxima aula e a gente continua. Pastor? Amém? Alguma dúvida? Quê? Não. Angélica? Foi? E aí, Deus abençoe, que o Senhor nos dê graça. Nós estamos convidando vocês a estarem comendo a sopa conosco. Eu e o André, a gente está comendo a sopa devagarzinho para a gente não engasgar. E aí a gente vai dividindo a sopa com vocês, amém? O André está nessa sopa junto ali, pastor. Aquilo que o Paulo falou é uma grande verdade, né? Se você quer enxergar pedaços, é muito difícil você entender. E o nosso desafio tem sido estudar a Bíblia como um todo. Todos os pedaços. Exatamente. Então tem sido o nosso desafio. É muito importante que você venha, que você anote. Se você tiver perguntas, você pode fazer depois, posteriormente, Paulo vai estar respondendo. Eu sei que provavelmente você tem uma série de perguntas aí hoje, é natural, mas a gente nem começou a estudar propriamente dito, né? A gente só fez essa introdução, e essa introdução ela é muito importante porque nós precisamos entender essa promessa que diz que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. É uma promessa de Deus para nós. E quantas das vezes a gente pega um texto aqui, pincela um texto acolá e não consegue entender o contexto total daquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus deseja se revelar a nós. Vamos orar? Fique de pé. Então está sendo uma iniciativa em que a gente está estudando a melhor maneira de aplicação desse curso, mas ele com certeza vai ser um curso que vai abençoar muito a sua vida, eu tenho certeza disso, e que visa preparar a igreja para o encontro com Jesus. Pai, eu quero orar nesta hora, porque creio nesta promessa, e se a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda a palavra dessa profecia,
Sabemos que o inimigo não deseja que sejamos abençoados, benditos, felizes. Tudo ele faz para roubar as verdades da palavra de Deus para nós. Mas louvado seja o teu nome, porque a tua palavra nos diz que assim como a chuva que desce do céu não retorna para lá, sem que antes venha a cumprir o propósito para o qual ela foi designada, assim é a palavra de Deus, não voltará vazia. Nós te pedimos então, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesses dias, que o Senhor prepare a tua igreja nesses dias, que o Senhor nos capacite com o espírito da revelação e do entendimento, para que vejamos o quadro de uma forma muito clara. Temos orado, Senhor, porque dependemos do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor prepare o nosso coração, porque não estamos aqui para estudar numa perspectiva de gerar medo, pânico, pavor, mas nós estamos aqui no objetivo de gerar a esperança como foi ministrado para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe, nos leve de volta para as nossas casas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, querido. Qualquer dúvida, você pode escrever para Paulo, pode botar no grupo. Paulo